Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós vamos começar esse vídeo com um unboxing. Pois é, comprei um livrinho e vou abrir com vocês nesse momento. E já digo que eu estava muito ansiosa para a chegada desse querido que é belíssimo. Exatamente, Tempestade de Ônix, gente. Esses livros são lindos demais. E assim, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ver. Oh, que lindo! Essas edições capa dura são perfeitos. Achei estranho porque ele tem uma textura diferente aqui. O outro livro de Quartasa tem uma textura diferente nessa capa aqui. Sei lá, né? Achei diferente. Estranho. Mas aqui está o fitilho. Não vem com marcador, mas está aqui Tempestade de Ônix. E por que eu abri esse livro aqui com vocês? Porque nesse vídeo nós iremos ler Quartasa e Chama de Ferro. Gente, por que eu decidi ler esse livro agora, né? Primeiramente, é uma história que eu já quis ler há muito tempo, tenho curiosidade sobre esse universo, porém eu não gosto de ler sagas incompletas, tá? Porque eu tenho medo dos autores fazerem igual de Jogo dos Tronos e aí nunca lançar a finalização e ficar surtando. Porém, nesse mês, Quartasa foi sorteado num clube do livro que eu participo. E aí eu falei assim, por que não, né? Por que não ler com a galera? Então eu quero ler Quartasa, que é o livro do mês, e talvez ler Chama de Ferro. Eu vou ler Chama de Ferro se por um acaso a gente tem um final muito devastador aqui e eu não conseguir me aguentar, aí eu leio Chama de Ferro. Mas não pretendo ler o que eu comprei hoje, que no caso é Tempestade de Ônix, porque depois desse aqui a gente não tem mais nada, né? E a dona Rebeca não sabe quando vai lançar outro livro. Então, assim, esse aqui não tenho certeza se vou ler nesse vídeo, mas os outros dois, os dois primeiros da saga do Empiano, eu quero muito ler e conhecer essa história e vocês vão me acompanhar durante essa leitura. Cheguei no capítulo... Reta final, gente, reta final. Capítulo 61, de Chama de Ferro. E depois dos acontecimentos aqui, eu queria dar um conselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas eu vou dar um conselho para as protagonistas de plantão. Ai, consegui matar meu inimigo. Mas por um acaso ali, ele conseguiu se salvar. O que eu faço? Deixo ele ter uma segunda chance para ele tentar ser uma pessoa melhor? Não, você não vai fazer isso não. Você vai matar ele de novo e dessa vez você vai garantir que você conseguiu matar. Porque esse caos aqui, esse caos é por causa de um escroto
que vem perturbando desde o primeiro livro e ninguém deu um cala-boca nele. Aí a Violet falou, não, dessa vez me livrei dele. Aqui, de novo. Desde o momento que ela percebeu que ele tava vivo, ela fez que, ó, não tava esse caos não, gente, não tava. Tava tudo bem, entendeu? Então, assim, protagonistas, não sei, misericordiosas com pessoas escrotas não, tá bom? Entendeu? Dica de hoje é essa, muito obrigada. Agora a gente vai passar raiva aqui nesse final de novo. De novo. E olha só, chorei no final de Quartada por causa do Liam, né? Se eu chorar aqui por causa de outra pessoa, eu não respondo por mim. Então é isso, vamos pra leitura. Bem plena. Basicamente, tudo dá errado, tá? É isso. Final de Chama de Ferro. Sgale é a melhor. É isso que tem pra dizer. Sgale é a melhor, gente. Ai, andar na... Sgale. Sgale. Ela, sim. Por favor, Rebeca. Dá um jeito de fazer um ponto de vista pra Sgale. Preciso muito, tá bom? Combinado. Finalizei os 2 primeiros volumes da saga do Imperiano. Tenho algumas coisas a falar sobre. Eu pensei em vir falar individualmente sobre cada um dos livros, mas eu acho que seriam coisas muito pequenas que eu teria para falar sobre o primeiro. Mas, antes de mais nada, sim, ele vale o hype. Não porque é um livro sem defeitos, tá? Mas porque é um livro extremamente imersivo. Desde que eu li a primeira página, eu me conectei com os personagens e eu entrei nesse universo de cabeça e não consegui mais largar. Inclusive, virei algumas madrugadas lendo, que eu não recomendo. Mas assim, vamos começar do começo e falar tudo o que eu acho sobre esses 2 primeiros volumes. Vamos começar pela sinopse, eu acho que todo mundo já conhece, mas quem não conhece vai saber agora. Aqui nós temos a Violet, nossa protagonista. Ela é uma jovem que treinou a vida inteira para entrar na divisão dos escribas, que são basicamente historiadores nesse universo mágico. Mas um belo dia a mãe dela vai virar para ela e vai falar assim, querida, você não vai ser escriba coisa nenhuma,
Você vai entrar pro exército, assim como eu e os seus irmãos, e você vai virar uma cavaleira de dragão. O problema é, a Violet não tem treinamento nenhum de combate, ela é uma pessoa muito frágil, inclusive, agora um adendo. Não é explicado pra gente o porquê dessa fragilidade da Violet. Durante os exercícios ali na escola, ela sofre alguns machucados muito graves, ela quebra o osso muito fácil. E eu fico me perguntando, por quê que ela é tão frágil assim? Qual segredo envolve essa protagonista? E além disso, o cabelo dela é muito diferente. O cabelo dela nasce de uma cor, não sei se preto ou castanha, mas acho que castanho. E o comprimento final é prata. Então assim, por que o cabelo dela é assim? Essa questão não tenho resposta até agora. Mas ela é uma pessoa extremamente frágil, não tem nenhum treinamento. E essa escola de guerra é extremamente mortal. Porque a todo instante eles estão querendo provar se os jovens, se os cadetes são realmente dignos de montar dragões. Então, a Velvet, ela se vê sem escolha depois desse ultimato da mãe. E ela se alista e acaba conseguindo entrar para essa escola. E nesse livro, nós vamos basicamente ver toda a evolução da nossa protagonista nessa escola. Então ela vai fortalecer não só o corpo, mas também a mente, por mais que ela já seja uma protagonista extremamente inteligente. Mas eu achei ela um pouco chata em alguns momentos, confesso. Ela não é o tipo de personagem, de protagonista que me agrada. Então, assim, ela quebra o osso toda hora, ela fala que toda hora ela é frágil, e ela fica só... Enfim, ela faz uns dramas que eu acho desnecessário. A partir do momento, ela entrou obrigada para essa escola, sim. Mas a partir do momento em que ela aceitou entrar e falou, mãe, tudo bem, eu vou entrar, já que você está me obrigando, eu vou. Então ela tem que agir com mais força. Mas eu entendo que isso seja toda a construção de uma personagem que lá pro meio da saga vai virar uma protagonista extremamente forte. Então ela acaba se unindo aos dragões, né? Obviamente, essa história aqui vai acontecer. Então ela vai fazer muitas amizades e os amigos da Violet são incríveis. E ela vai conhecer o maior inimigo da sua família, o Xaden, que o pai foi responsável pela morte do irmão mais velho da Violet. Então eles têm essa relação meio tensa, mas por uma questão de destino, digamos assim, eles vão acabar se aproximando, né? Meio que sendo obrigados a se aproximar. Então essa história aqui vai acontecer. É uma história, como eu disse, muito imersiva, a gente se conecta muito com os personagens, apesar de eu, às vezes, me irritar um pouco com a Violet. Mas tem uma coisa que me irritou bastante, que foi a tradução desse livro. Me irritou bastante, entre aspas, tá? São detalhes que eu achei. Fiquei pensando assim, por que fizeram isso, sabe? Não é nada que comprometa o entendimento da história, mas são pontos que eu não entendi do porquê terem sido feitos daquela forma. A primeira coisa é a questão do apelido da Violet. A Violet, né, no meio da história ali, ela recebe o apelido, no original, de Violence, de uma pessoa bem importante nessa história. O que eu imaginava? Que eles iriam, né, os tradutores, manter o nome Violet, porque o que geralmente acontece, eles não mudam geralmente os nomes dos protagonistas dos livros de fantasia. E eu pensei que eles teriam também o apelido para Violence. Por quê? Violet e Violence tem uma questão, né, semântica ali, de rima e etc. Mas eles não fizeram isso. Eles sim mantiveram o nome Violet na protagonista, mas eles traduziram o apelido para violência. E eu fiquei me perguntando, por que raios eles fizeram isso, sabe? Porque pra mim acabou que estragou ali a referência, sabe? Porque Violet e violência são completamente diferentes. Uma tá no inglês, a outra tá no português. Não tem essa conversa. Se pelo menos eles traduzissem o nome de Violet para Violeta, e aí ficaria o nome Violeta e o apelido Violência, Violeta e Violência. Pelo menos o início ali é igual. Não acho que tenha o molho de Violet e Violet, mas eu acho que faria mais sentido, mas eles resolveram não fazer. Então, assim, escolhas, acho que perdeu um pouco da referência, um pouco da brincadeira de quando a autora se propôs a escrever e a fazer a relação desses dois personagens. Mas, ok. Não gostei, mas o que eu posso fazer? Nada. E aí teve outra questão que eu também não entendi o porquê, e aí eu não sei como tá no original. Que é a questão de
Quando os jovens se reúnem no pátio para uma chamada, ou para um aviso, ou para alguma coisa, eles chamam essa reunião, né, os cadetes ali enfileirados, separados por esquadrões e por asas, de formatura. Só que formatura não deveria ser formação? Porque assim, né, sei lá, termos, mas eu fiquei com isso na minha cabeça de que isso não deveria se chamar formatura e sim formação, porque eles entram numa formação, né? Eles ficam ali em fila, não sei se é fila indiana, mas enfim, eles ficam ali um ao lado do outro, separados por suas divisões. Então, assim, eu acho que, não sei como tá no original, mas eu achei meio estranho a forma como formatura foi colocada dentro desse contexto. Outra coisa a história é muito cativante, os personagens secundários são muito interessantes, os dragões que demoram um pouco para entrar na história também são bem interessantes, mas alguns plots são bem previsíveis. E aqui nós temos um spoiler, então se você ainda não leu Quarta Asa, pule para esse time do vídeo. Tem um determinado momento que a Violet está ali estudando e ela fica com saudade do pai, né? O pai dela era escriba, então ele lia muitos livros para ela. E ela tem um carinho muito especial por um livro de contos de fadas, digamos assim, que no caso são Fábulas dos Ermos. E aí ela queria levar esse livro, né, para essa escola, mas no momento que ela entra nessa escola, ela precisa atravessar uma ponte suspensa muito estreita, só carregando uma mochila. Então a irmã mais velha dela, que já é cavaleira de dragão, falou assim: olha, Violet, você não vai levar livro nenhum, não. Você vai levar você ensinar pra sua vida, porque essa mochila tá muito pesada e esse caso você cair. Então, assim, você vai levar o básico nessa mochila aqui. Então ela acaba deixando para trás os livros do pai dela. Mas lá na escola existe um arquivo, que é, pelo que eu entendi, uma grande biblioteca, onde todos os livros já escritos estão guardados lá. Então a Violet, quando ela começa a sentir falta do pai, sentir saudade de casa, ela fala: por que eu não vou lá pegar esse livro emprestado na biblioteca? E ela vai, e ela encontra uma amiga ali dos tempos que ela estudava para ser escriba e fala assim: você pode, eu posso pegar emprestado o livro tal? E ela dá o nome. Aí a amiga fala: beleza, eu vou procurar para você. Um tempo depois, a Gesine, essa amiga da Violet, do tempo de escriba, volta e fala assim: olha, não achei nenhum livro com esse nome. E aí a Violet fala: tá bom. Só que como boa leitura de fantasia, a gente sabe que as informações não são jogadas por acaso. E eu fiquei pensando com os meus botões. Se, né, ali deveria ter todos os livros já escritos, por que esse livro não está ali? E aí eu saquei, é um livro proibido. E aí o desenrolar e o plot tem a ver com essa situação desse livro e da história desse livro. Então foi uma coisa muito fácil ali de eu adivinhar. Alguns plots são sim, e foram para mim previsíveis. Porém, o último plot, que é o que está na última página desse livro, eu não imaginei. É um plot bastante assim tradicional e clássico, acontece em muitos livros de fantasia, mas eu não esperei que aconteceria nesse aqui. E eu fiquei bastante surpresa. Então, apesar de eu ter adivinhado uma parte, eu não adivinhei outra, então ainda assim foi um livro bastante surpreendente. Não achei o final com um grande gancho para o segundo livro. Mas eu queria saber muito mais sobre essa história e sobre esses personagens, então eu não me segurei e peguei logo em seguida Chama de Ferro, que é esse grande tijolo aqui e que eu achei muito superior ao primeiro livro. Acho que porque, de certa forma, eu já conheci os personagens e aqui a gente começa a sair um pouco dessa vibe escola, sabe? Então, os personagens acabam saindo dessa escola em determinado momento e a gente tem muito mais batalhas, a gente tem muito mais segredos sendo revelados. Então, eu achei Chama de Ferro extremamente superior à Quarta Asa. Mas eu acho que isso é normal, considerando que é uma saga de fantasia, e uma saga de fantasia que eu acredito que vai ser bem complexa, que vai ter muitos segredos revelados. Chegando ao final desse segundo livro, eu percebi um padrão na escrita da Rebecca, que é a autora, né? Ela gosta de matar personagem nos finais dos livros. Então vá com o coração preparado. Aqui morre uma personagem que eu não gostava muito, mas o jeito como a Rebecca descreve ela nesse final
mexeu extremamente comigo. Nossa, eu fiquei tão, sabe, com essa sensação de, meu Deus, por que foi ela? Por que ela, sabe? Então, a Rebeca, ela sabe fazer a gente sofrer, sabe fazer a gente chorar, e isso é muito bom. Agora nós teremos um pouquinho de spoiler também, então se você também não leu Chama de Ferro e quer ter essa experiência sem spoiler, pule para essa parte do vídeo aqui. Quem é a pessoa que a Rebeca mata no final desse livro? É a mãe da Violet. E eu não gostava muito dela, né? Até ela morrer. Então, é a mãe da Violet que morre no final desse livro, né? E ela é uma personagem até esse momento muito complexa pra mim, né? Ela mente pros filhos dela, ela não demonstra amor e carinho pra Violet, e não só durante o momento ali em que ela tá na escola, mas porque como ela é uma general, ela não poderia ter esse contato, né, e tudo mais. Mas antes disso, a gente sente que a Violet tem um afastamento muito grande da mãe. Então, quando a mãe da Violet morre pra poupar a vida dela, eu fiquei, nossa, que ato bonito. Humanizou muito essa personagem no final. E aí tem esse capítulo aqui, que é o capítulo que descreve a morte dela. E o próximo capítulo, o início, que é o capítulo 65, começa com essa questão aqui, né, desse trecho de uma carta recuperada, que a mãe da Violet nunca chegou a enviar pro pai da Violet, que diz assim: a maioria dos generais sonha morrer a serviço do próprio reino. Mas você me conhece, meu amor, e sabe que eu jamais faria isso. Quando eu morrer, será por um único motivo: para proteger nossos filhos. Gente, isso acabou comigo. Então, sim, a Rebeca sabe fazer a gente sofrer por personagem. E ela gosta de matar os personagens dela. Então, assim, leia a saga do Imperiano desapegada. Não fica apegada a ninguém não, tá? Porque você vai chorar. Então, assim, foi um livro muito bom, eu gostei. E me desculpa quem fala que o final de Tempestade de Ônix é mais surpreendente, é mais avassalador do que Chama de Ferro. Eu ainda não li Tempestade de Ônix, mas, gente, o plot desse livro aqui, o final, meus amigos, não. Eu fiquei chocada, passada, e agora eu me pergunto, quem será que vai ser o próximo eliminado do BBB Saga do Imperiano? Porque provavelmente Tempestade de Ônix vai ter alguém que vai morrer. E eu fico pensando, será que é essa pessoa que o plot está relacionado aqui no final de Chama de Ferro? Porque se for, eu vou ficar arrasada. Mas enfim, são teorias, né? Enfim, o que eu queria conversar com vocês era sobre isso mesmo. Chama de Ferro é um livro muito maior, mas é tão fluido quanto o Quartaz. Você vai ler um piscar de olhos. E eu tô gostando muito dessa saga. Como eu disse com o Quartaz, ainda não alcançou o patamar de Trono de Vidro pra mim. Mas eu tô gostando muito de desenrolar dessa história, do desenvolvimento desses personagens. Queria ver muito mais dos marcados, né? Que são os filhos de uma líder de uma rebelião passada, que tem uma relação ali, né, muito próxima com os Aiden. Eu queria ver muito mais da história deles, principalmente da Imogen e do Garrick. Mas acho que só nos próximos livros. Espero que em Tempestade de Ônix, mas eu não sei. Mas eu espero que sim, porque em Quartaz a gente tem um indício de que eles são meio que um casal, mas eles não aparecem muito, e aqui dá a entender que eles estão totalmente brigados e separados, então ninguém sabe o que aconteceu até agora. Eu queria muito que a Rebeca trouxesse em Tempestade de Ônix um pouco mais sobre eles, e nos próximos livros também. Então, assim, é isso, tá? Gostei muito. E recomendo muito a leitura de Quartaz e pretendo continuar assim, lendo essa saga, enquanto os livros daí forem lançados. E aí, né, passeando pelas redes sociais da vida, eu vi algumas pessoas levantando algumas teorias sobre o início de Quartaz. O início de Quartaz é um trechinho assim, que diz o seguinte: o texto a seguir foi fielmente transcrito do navarriano para o idioma moderno por Gesina, curadora da divisão dos escribas, no Instituto Militar.
Todos os eventos descritos são verdadeiros. Os nomes foram preservados para honrar a coragem daqueles que caíram. Que suas almas sejam protegidas por Malek. E aí eu vi a galera falando de que provavelmente os personagens de Quartaz estão mortos. Creio que sim, porque pelo que a gente entende aqui, a Gesina, ela é uma amiga da Violet, que é escriba, né? A gente conversou sobre ela um pouco anteriormente. E eu acredito que sim, essa é uma história, né, que a Gesina escreve sobre a Violet e essas pessoas, mas não necessariamente que eles tiveram um final trágico e que eles morreram. Se nesse momento que a gente, teoricamente, está lendo essa história, eles já morreram, é uma história sobre o passado e como foi a vida deles, mas isso me diz que eles foram personagens muito importantes para esse universo. O que eles fizeram fez a diferença. Então, eu acredito que sim, eles não estão vivos na atualidade, mas não que eles morreram sem um final feliz. Então eu tenho esperança que essa saga termine bem pra galera, tá? Eu espero muito que termine bem. Pra alguns mortos a gente sabe que não terminou, né? Porque já morreu. Mas pra galera que ainda tá viva, tô aqui de dedos cruzados que eles fiquem bem, apesar das coisas que acontecem. Então, é isso. Essa foi a minha aí opinião, não tão breve, sobre os 2 primeiros volumes da saga do Empyreano. Tô querendo pegar Tempestade de Ônix pra ler. Porque assim, o final é arrebatador. Gente, eu sou cria de Sarah J. Maas. O meu casal preferido terminou com Veremos. Sarah teve a pachorra de fazer isso. De terminar Manon e Dorian com Veremos. Então nada nesse mundo me abala mais. Então eu acho que sim, eu vou pegar Tempestade de Ônix. Mas isso são coisas para um futuro próximo. Finalizei Tempestade de Ônix e eu preciso conversar com vocês sobre esse livro aqui. Então, nós vamos ter algumas teorias aqui, tá? Uma específica que eu acredito que é a que está mais correta. Então, se você ainda não leu a saga do Empyreano, nesses 3 livros, eu recomendo você pular para esse time aqui, porque é quando os spoilers vão ter acabado. Contextualizando, aqui nós temos no final uma batalha entre Vayne versus Cavaleiros e Grifos, onde o Xaden finalmente, né, luta com o Vayne que criou ele, que fez ele canalizar pela primeira vez lá em Chama de Ferro. Então, nesse momento ele vê que ele tem um irmão, o Vayne, esse mesmo mestre aparentemente criou outra pessoa que inclusive é muito próxima a ele, porque ele diz: nossa, você viu o quanto eu lutei contra isso nos meus últimos 5 meses. E quantas vezes você não entregou a Violet? Então a gente percebe que é uma pessoa muito próxima deles. Lá no meado do livro a gente entende que tem um traidor sim na Varre, que alguém contou para os Vennen, onde ficavam as adagas em um ataque específico, né? Então, no auge de preparo de batalha, a Violet tem essa confirmação de que existe um traidor entre eles. E se a gente voltar um pouquinho mais, quando ela tá interrogando o Jack, ela pergunta: um Vayne conseguiria se esconder entre a gente? E o Jack fala sim, porque os iniciados, ele sugou magia pela primeira vez, fica com aquele olho vermelho e tal, mas os Vayne já muito, sim, poderosos e de alto escalão, eles conseguem abafar essas características. Então sim, o Vayne poderia estar no meio deles. Mas a Violet não liga pra essa parte, né? Ela meio que dá uma ignorada e ela segue outra parte de outro plano. Então, ela não investiga quem é esse traidor. A gente entende que seria algo difícil, mas enfim, de qualquer forma, ela não dá ouvidos a isso. E, gente, isso aí é o que Jesus, hein? Prejudica eles. Mas enfim, a gente sabe que tem esse traidor. E quem eu acho que é esse traidor? A minha teoria está baseada em 2 coisas. Primeiro, o fato de que a Rebecca disse que o traidor é uma pessoa que se sente que não foi valorizado o suficiente, que não tem espaço suficiente. Além disso, nós temos uma frase muito específica, de uma cena muito específica, que é o seguinte: a Mira tá na beira da morte e o Brennan tenta salvá-la. Só que ele já tá chamuscando, ele não tem mais poder e a Mira continua ali morrendo. Até o momento em que a Sloane chega com o Dan e para entregar ali um bilhete que o Eric mandou para Violet. E a Sloane, vendo o que tá acontecendo, ela usa o poder dela de sifão, pega o poder do Dan, então ela pega no pulso do Dan e encosta a mão na lateral do pescoço do Brennan e passa o poder de um pro outro e o Brennan consegue salvar ali, estabilizar a situação da Mira.
Essa cena acaba, a Sloane vai embora e o Brennan leva a Mira para um lugar seguro. E aí, uma coisa muito específica acontece. A Violet acha estranho, porque ela olha pro pulso do Dan e ela não vê marca nenhuma. Ela olha pro pescoço do Brennan e ela também não vê marca nenhuma. E ela fica assim, nossa, mas a Sloane usou o poder, por que não deixou nenhuma marca no corpo deles? E por que ela fica com essa dúvida? A gente vai lá, início de Chama de Ferro, onde o Brennan explica, né, que ele foi morto sim, mas que o Naolin, que é o antigo cavaleiro do Dan, e a gente tem uma suspeita de que era a apaixonite ali, o amor do Brennan, ele realmente se sacrificou, porque a história que a Violet sabia era que o Naolin morreu tentando salvar o Brennan, mas ele chamuscou e, enfim, os dois morreram. Mas aí, no final de quarta, a gente percebe que não, o Brennan está vivo sim. E a Violet pergunta, como que você está vivo? Ele fala, o Naolin, ele realmente morreu tentando me salvar, mas ele não fracassou, ele conseguiu me salvar. E ele tem uma marca na mão, que é isso, né? Que é de quando o Naolin salvou ele. E lembrando, o Naolin, ele era um sifão muito poderoso. Então, o poder dele se equiparava com o da Sloane. Então, a Violet pensa, ué, se o Naolin deixava uma marca nas pessoas, por que, veja bem, por que a Sloane não deixa? Ela achou estranho, mas seguiu a vida. E aí começa a teoria de que Brennan é o grande traidor. Porque realmente é estranho se a gente parar pra pensar, não é? O Brennan, ele já estava morto, né? A Mira estava à beira da morte. E mesmo assim, o poder do Brennan, que é um poder muito poderoso, não conseguiu salvar a Mira. Como que o Naolin conseguiria salvar o Brennan que já estava morto? E aí a coisa mais importante de tudo, os sifões não deixam marcas. E eu te falo, e se não foi o Naolin que ressuscitou, que salvou o Brennan, e sim o Vayne? Porque lá, no final de Chama de Ferro, quando o Jack tá destruindo a pedra de Edge de Navarre, o Zayden controla ele ali, mas o Dan fala, não, não matar ele, não apagar ele, deixa eu ver o que tá na mente dele, porque eu quero descobrir onde tá os chamarizes que estão chamando os Vayne pra cá. Ele põe a mão na cabeça do Jack. Só que o Jack, na mesma hora, agarra o pulso do Dan e começa a canalizar. E a Violet conta pra gente, já que a gente tá vendo a história pelos olhos dela, que o Dan, na mesma hora, ele começa a envelhecer. E quando o Zayden afasta o Jack, tem uma marca no braço do Dan, que foi onde o Jack canalizou. Então, vejam bem, quando um Vayne usa o poder de uma pessoa, e aí a gente tem que teorizar porque a gente não tem muitas informações sobre isso, talvez eles deixem uma marca. Tanto quando eles começam a canalizar, quanto eles passam, talvez, de poder, né? Então, assim, e se o Brennan não foi salvo pelo Naolin? E se ele foi salvo por um Vayne? E se ele é um Vayne? Porque a gente sabe que os generais conseguem se esconder. Gente, pra mim, essa é a teoria. Aí a gente vai pra uma outra questão. Tá, mas os Vayne são tão poderosos assim a ponto de ressuscitar uma pessoa? E a gente tem que lembrar de algumas partes, duas específicas. A gente não sabe ali muito bem como que os Vayne têm esse poder e etc. Mas a gente tem uma passagem que até o Fine, conversando com a Violet, e até o Fine falou assim, nossa, eu me esqueci como que as mentes mortais esquecem muito fácil e tal. E a Violet pensa assim, nossa, as mentes mortais, e contrário a quê? Você é imortal? Ela pensa, né? Mas não faz a pergunta e a gente, nessa fica com essa dúvida, tá? Será que os Vayne são imortais? E passou, jogou a informação, a gente foi lá. Continuamos a história. Até o momento, eu não sei se eu vou encontrar. Talvez sim, né? Eu marquei, mas não sei se eu vou conseguir encontrar. Deixa eu ver. É o capítulo 48 e eu vou ler uma passagem pra vocês. Um capítulo de A Ressurreição do Mal, uma linha do tempo, por Pearson Harville. E diz assim, William Van Breivik. Com exceção de uma casa, a vila foi drenada durante a noite por uma única Vayne, que se estima ser uma mestra. O único adulto entre os 3 sobreviventes se descreveu como impressionantemente atemporal. Cabelo tão preto quanto no dia em que nos casamos, mas no lugar das rugas que esperava ver havia apenas linhas vermelhas ressaltadas, saindo de seus olhos com anéis vermelhos. Então a gente entende aqui que os Vayne, eles, se não são imortais, eles vivem por muito tempo. Porque essa Vayne aqui devia ser uma idosa, e ela estava ali no auge da juventude dela, do jeitinho que ela casou. Talvez os Vayne tenham sim poder suficiente para ressuscitar uma pessoa. Talvez eles sejam imortais.
Então eu aposto minhas fichas de que o traidor é o Brennan. E agora vamos teorizar sobre a perda de memória da Violet. A gente sabe que o Xaden, no último momento ali, ele vira Venom de verdade. Ele canaliza e ele deixa de ser um iniciado para ser um Venom. E eu achei essa cena, apesar de triste, né? Apesar de ser o Xaden ele se corrompendo, muito linda. Porque lá em Chama de Ferro, quando ele canaliza pela primeira vez, a gente entende que é pela Violet, né? Ele fala assim, nossa, como eu pude errar tanto com as cenas mais importantes da minha vida. Porque a Ezreal tá lá no céu lutando pra tentar ajudar ele, chegar até ele. E a Violet tá ali tentando regenerar a Pedra de Edge e ele sente que a Violet vai morrer. E ele pensa em canalizar e a Ezreal fala assim, não, você não pode fazer isso porque eu escolhi você. E ele responde, você me escolheu, mas a Violet também me escolheu. E ele vai e canaliza. E a gente entende que é pra salvar todas as pessoas, mas também, principalmente, pra salvar a Violet. Então, é um momento que é o primeiro passo pro abismo. Mas aqui em Tempestade de Ônix acontece de uma forma muito diferente. Ele vai até o mestre única e exclusivamente porque eles conseguiram capturar a Scale. A Scale tá amarrada, tá presa. E eles já machucaram a Scale e o mestre fala que vai matar a Scale para que ele possa canalizar. Porque quando um dragão morre, fica aquele vazio de poder e o mestre pensa que o Xaden vai canalizar quando ele matar a Scale porque ele vai querer o poder. E o Xaden vê que ele realmente tem uma adaga que consegue matar os dragões muito facilmente e ele fala, meu Deus, eu não posso perder a Scale. E a Scale vira pra ele e fala, não faz isso pra me salvar. E aí ele vira pra Scale e fala assim, fazer já está feito. Como que eles ousam tirar você do céu? Você que é a âncora da minha existência. Nossa, gente, é tão lindo a forma, né? A gente não sabe muito sobre o relacionamento deles, porque a gente tá aqui pelo olhar da Violet, pelo ponto de vista dela. Mas a gente entende que quando ele canalizou a primeira vez, a Scale não queimou ele, que é um ponto positivo, mas ficou afastada dele, deu um gelo nele. E a gente sabe que a primeira vez que a Sgale fala com ele é quando ele tá canalizando de novo, que ela grita com ele e ele fala, a Sgale que me avisou, eu tava canalizando sem perceber, mas ela gritar comigo, ela brigar comigo é muito melhor do que o silêncio. Então a gente percebe que o Xaden sofre por esse distanciamento que ele tem da Sgale. E a gente vê aqui também que a Sgale é muito importante pra ele. Então ele canaliza ali pra salvar a Sgale e ele tem uma explosão de poder e aí a batalha é vencida por conta dele. Então ele solta a Sgale, etc. Ele desmaia ali o mestre dele. E aí ele pergunta pra Sgale, é agora que você vai me renegar? E ela responde, tem alguma coisa sua ainda pra renegar? Porque a Sgale pensa, né, que a alma do Xaden foi totalmente corrompida, mas ele baixa os escudos, a Sgale entra na mente dele. E a gente percebe ali pela conversa que o Xaden tem um plano. E esse plano envolve a Violet, porque a Sgale fala assim, você acha que ela vai concordar? E ele fala, ela me ama. E a Sgale fala assim, ela ama, mas o Tony não. E ela tá frágil. E aí ele fala, você pode convencer ele, etc, etc. Eles terminam, voam. E o próximo capítulo é a Violet acordando, já casada com o Xaden, com 12 horas de memória apagada. E aí, há quem acha que ela apagou, que ela pediu, né, pra Imogen apagar as memórias dela porque ela não queria sofrer, mas eu vou muito pro lado de ela apagou as memórias pra proteger o plano do Xaden. Então a gente entende que o Xaden, com mais 4 cavaleiros, ou mais 3 cavaleiros, eles roubaram ovos de dragão. Mataram alguns outros cavaleiros ali. Então, assim, eu acho que a Violet está ali pra proteger, sabe, o plano deles. Eu acho que ela sim concordou com isso. Eu não acho que ela teve a memória apagada porque o Xaden propôs um plano pra ela, ela recusou, eles brigaram, eles terminaram, ele falou, eu vou embora. E ela sofreu e pediu pra Imogen. Porque, apesar da Violet ser frágil, nesse livro aqui ela começa a se mostrar muito forte, né? A ter sempre essa esperança de eu vou salvar ele, não importa, ele ainda é ele mesmo. Então, assim, a gente tem a Violet tomando poder. Então, eu acho que ela perde a memória pra preservar o plano que o Xaden tem. E aí, me fica uma questão muito assim. Por que o Xaden rouba os ovos de dragão? Por que eles fazem isso? E aí, lembra que lá nas ilhas, uma pessoa, eu não vou me lembrar a ilha de qual deus, a Violet pergunta pra rainha lá, né, que reina essa ilha, que é devota a Dune, que é a deusa da guerra. Ela pergunta assim, o que você precisa pra ajudar a gente? E a rainha pergunta, a gente quer o que todas as ilhas querem, a gente quer ovos de dragão.
E aí os dragões ficam assim, não, não vamos entregar não. E a rainha fala, tá bom, não, vocês não podem me entregar agora, mas talvez vocês vejam no futuro que ovos de dragão é um preço muito pequeno a ser pago numa guerra. Então, e se, e agora vozes da minha cabeça, tudo aqui é voz da minha cabeça, né, obviamente, mas é que isso aqui é só, não tenho muita fé nessa teoria não, mas acho que pode ser. E se o Xaden viu que não vai ter jeito deles vencerem essa guerra sozinhos? E que eles precisam de reforços, né? A gente sabe que o Ark, ele leva reforços ali no momento da guerra, mas ainda assim isso é muito pequeno. E eles só vencem a guerra realmente porque o Xaden canalizou. Então, e se eles estão levando esses ovos de dragão pra essa ilha? Porque a gente não sabe pra onde o Xaden foi. E se? Porque a Azriel entrou na mente dos Vaden. E se ela viu que realmente não vai ter outro jeito, que entregar os ovos é o único jeito deles vencerem? Não sei, a gente tem a questão dos Iridios também, que falaram que não vão se envolver, mas ali eles vão só pra botar fogo na Pedra Leste, leva a Andar embora, enfim. Tem essa questão também que talvez esteja ligado aos Eden, mas eu acho que não, porque os Iridios odeiam ali os Eden, né? Eles cortaram ligações pela primeira vez com a Andarna por conta dos Eden, por descobrir que ele era um Venom. Então, assim, não acho que eles estão dispostos a ajudar, não. Mas, enfim, essa é a minha teoria. Acho que a Vale está sem memória por conta do plano dos Eden. Brennan é o traidor. Então, assim, mas veremos, né? A gente só vai ter essas respostas, talvez no livro 4, e ainda assim, não sei. Tem outra questão também que eu não vejo muita gente falando. Gente, a Imogen, ela demonstrou um outro sinete, né? Porque ela é atacada por um Venom e esse Venom joga fogo, né? A gente sabe que o fogo desse Venom é extremamente, assim, perigoso. E ela pega um escudo do Dain e finca no chão. E esse escudo vira pedra. E esse fogo não passa por esse escudo de pedra. Então, assim, como que ela transformou o escudo normal em escudo de pedra? E como que... Gente, pouco se fala sobre a Imogen nesse livro aqui. Mas eu acho que ela vai ser trabalhada nos próximos. E assim espero, porque ela é uma personagem que eu gosto, né? Enfim, eu gostei desse livro, gostei dessa história. Ele é muito impactante, ele é muito emocionante. A gente perde pessoas que a gente não imaginava. E pessoas até que a gente não tem muita proximidade. Mas que as perdas delas são muito significativas para as pessoas que a gente gosta. Então, assim, as mortes são terríveis, mas ainda assim é um livro muito bom. Continuo dizendo que eu gostaria muito que esse livro tivesse múltiplos pontos de vista. Nos últimos capítulos a gente tem pontos de vista intercalados. Então a gente tem um ponto de vista da Rhiannon, que é, né, a líder de esquadrão da Violet, Xaden, e a gente tem um ponto de vista da Imogen. Então assim, gente, isso aqui é tão legal, assim, é um momento merda na história porque eles estão lutando. Mas é muito legal porque a gente começa a ver a relação de cada cavaleiro com o dragão. Como que é essa relação entre eles, o que cada pessoa tá passando. A gente começa a ver o universo de uma forma muito mais expandida. Então eu queria tanto que esse livro tivesse sido todo múltiplos pontos de vista. E eu queria muito que o próximo também fosse, mas assim, né, é o meu querer. Mas eu queria muito. Eu acho que seria uma saga muito melhor se a gente tivesse múltiplos povos aqui. Mas, né, enfim, espero que a Rebecca pense nisso e escreva isso talvez no futuro, porque eu gostaria muito de ver mais desses personagens. Mas veremos, não é mesmo? Mas veremos. Um ponto que eu não gostei muito nesse livro aqui são as cenas íntimas do Xaden com a Violet. Gente, a gente já teve muito disso. A gente chama de ferro, a gente já teve a construção desse relacionamento deles. E assim, ok, uma ou outra, mas Rebecca, eu acho que ela perde muito tempo explicando e mostrando uma relação que a gente já conhece, que a gente já sabe que tá difícil, em vez dela simplesmente focar em parte do universo que a gente quer saber. Eu tô muito interessada pra saber sobre esses Venom, sobre os poderes de cada um dos cavaleiros, porque a gente sabe que aqui, né, eu acho que foi dito, não sei se nesse livro a gente chama de ferro, mas em um trecho, um professor diz que raramente os 6 sinetes mais poderosos do continente foram vistos coexistindo, existindo em pessoas da mesma época, né? Ele fala que seria algo impressionante ver essas pessoas tão poderosas lutando, mas que ele não gostaria de ver, porque se a natureza trouxer sinetes à tona na mesma época, é porque estamos perto de uma época de crise. E a gente já vê que a gente tem esses sinetes muito poderosos se mostrando, né? Um ponto é quando a Sloane pega um pouco, né, do poder do Dain pra dar pro Brennan, ela fala, nossa, que perigoso, você é uma pessoa com muito poder.
Então a gente sabe que ele é muito poderoso, a gente sabe que a Violet é uma pessoa muito poderosa, a gente sabe que o Zayden é poderoso. E mais, a gente teve outro dominador de sombras, né? Já que o Zayden virou Venom. A gente entende que a natureza quis balancear, já que eles têm os Venom, na teoria, tem um dominador de sombras, então a gente vai ter um dominador de sombras também. Então, no finalzinho, tem uma pessoa aqui que a gente não conhece muito bem, que canaliza o poder das sombras. Então a gente tem descendentes muito poderosos, a gente tem Garruk, que é um dominador de distâncias. E tem um momento que o Zayden fala, há milênios, há séculos, que não temos um dominador de distâncias. E o Garruk tá aqui. E o Garruk é uma das pessoas que foi nessa jornada e que desapareceu junto com o Zayden no final desse livro. Então, assim, gente, eu espero muito do livro 4. Eu espero muito mesmo do livro 4. E tô adorando essa série. Queria que tivesse menos sorte? Queria. Mas ainda assim, ela é boa. O universo é bom. Os personagens são interessantes. A Violet teve um crescimento muito legal nesse livro aqui. Então, assim, se você ainda não leu a Saga do Imperiano, recomendo que você leia, tá? Leia porque é muito bom. Eu gostei muito. E é isso, né? Temos várias marcaçõezinhas aqui ainda. Eu ainda não passei pro Scooby, mas vou passar em breve. O começo a gente não tem muita coisa marcada, mas o final é... Gente, um sabor. É maravilhoso. Então, é isso, tá? Vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até esse momento. E nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!